Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Nelson Silva e por aqui eu só falo de motos. E com bastante frequência alguns amigos acabam me procurando com dúvidas sobre o que avaliar, sobre o que verificar numa moto antes de fazer a aquisição. E aí eu decidi, a partir dessas dúvidas, gerar um conteúdo muito interessante para explicar e ajudar cada um de vocês que vai negociar uma moto usada ao que se atentar antes de bater o martelo na compra, beleza? E para isso eu tô aqui com duas beldades, cara, K1600, Ducati 1200S, e eu vou usar essas duas motos como exemplo. Então, meus queridos, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já ative as notificações, já dá aquela moral pro pai, vai. Tenho trazido bastante conteúdo de muita relevância para vocês, beleza? Bora pro vídeo. Bom, sem sombra de dúvidas, a primeira coisa que eu olho numa moto antes de começar qualquer negociação, antes mesmo até de sair de casa, sem sombra de dúvidas, é a vistoria cautelar. A vistoria cautelar é um documento que é emitido por uma empresa autorizada pelo Detran do seu estado, que atesta a veracidade não só das informações da moto, mas que também traz consigo um conteúdo como identificação se essa moto já teve uma passagem pelo leilão, se ela já sofreu uma grande avaria que precisou ser consertada pelo seguro, se essa moto teve alguma passagem por enchente, se a documentação dela está em ordem, se tem algum bloqueio judicial ou informações que podem colocar em xeque a negociação sua com o vendedor. Então a primeira coisa antes de começar uma negociação com a moto, com o vendedor da moto, é exija um documento de cautelar, exija um documento de vistoria cautelar. Isso é o que vai dar segurança jurídica e principalmente garantir que essa moto não teve aí grandes transtornos durante a vida dela e transferir essa responsabilidade depois para vocês. Além disso, a vistoria cautelar ela também vai ajudar você a confrontar as informações do documento da moto com o que ele está te apresentando. É claro que hoje em dia é um pouco mais difícil de se fazer a adulteração, por exemplo, do odômetro, mas essa informação virá dentro da vistoria cautelar, principalmente se ela já teve transferências recentes, e você pode confirmar isso com a moto. Além disso, as informações contidas no documento da moto também poderão ser atestadas pela vistoria cautelar. Agora, quando a gente fala sobre a moto, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada sobre os aspectos gerais da moto. Então eu sempre costumo olhar para ver se não há uma diferença de tinta, para ver se ela realmente está com todos os parafusos de carenagem, se está tudo muito bem presinho, se não tem nenhum vestígio muito grande de uma batida ou algo que possa aí descaracterizar, por exemplo, a moto. Então, sempre dar uma conferida nos aspectos gerais. Eu acho que isso é o começo, né, dessa avaliação. Cara, dá um 360 em cima da moto, dá uma olhadinha, senta nela, dá uma balançada, confere o estado geral da moto para ver se ele condiz com a quilometragem que está sendo apresentada no painel. É claro que para mim a quilometragem da moto é um item secundário. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico essa relação entre quilometragem e cuidados com a moto, mas é sempre bom verificar se realmente o estado da moto está batendo com a quilometragem que ela apresenta. Uma outra coisa muito importante e que sempre que uma moto sofre uma queda, algumas evidências são apresentadas. O primeiro de tudo, né, sem sombra de dúvidas, é a quebra aqui e a masse do manete e do punho. Além disso, geralmente a tampa do motor ela é afetada, bem como pedaleiras e às vezes até mesmo o bacalhau. Então é muito importante que a gente consiga dar uma olhada no aspecto geral, olhar aqui se os parafusos estão em situações de conformidade, se essa tampa não apresenta uma coloração diferente em relação aos demais, olhar aqui a situação da pedaleira, né, aqui do pedal de freio e inclusive até do garupa, para ver se realmente não há nenhum aspecto de que essa moto tomou um tombo ou de que de repente ela sofreu uma queda muito forte. E a mesma coisa, deixa eu até aproveitar a minha aqui, ó, é fazer isso do outro lado. Então a gente consegue olhar aqui se tudo aqui está conforme, né, se ó, poxa, o manete aqui ele é o mesmo do de lá e tal, se ele realmente não tem nenhuma avaria que ateste que essa moto de repente tenha caído de um dos lados ou até sofrido algum impacto maior.
Ainda falando aqui dos aspectos gerais da moto, eu vou usar aqui a moto do Alex como um exemplo, é a gente dar uma olhada nas bengalas da moto, né? Se você olha ela por mais ou menos esse ângulo, você consegue ver se elas têm alguma distorção, né? Se elas estão amassadas ou até se a bengala de um lado está diferente do lado de lá. E uma outra coisa super interessante de você fazer é você passar o dedo aqui, ó, e olhar para ver se não tem vestígios de óleo, né? Se ele não está marinando. Se isso acontecer, significa que o guarda-pó, né, ou até mesmo o retentor da bengala ali precisa ser trocado. Nesse caso aqui está tudo conforme, é bom até você olhar para ver se não há riscos aqui nessa parte cromada, porque se isso acontecer, inevitavelmente vai acontecer um vazamento de óleo aqui da suspensão, e aí é claro que você vai precisar ter um gasto adicional com a revisão disso. No caso aqui da K1600, ela não tem suspensão, né? É um amortecedor, o que dificulta um pouco mais essa análise, mas olhando em termos gerais, você consegue ver se há algum vazamento, né? Se há algum resquício aqui de óleo, se tem uma bucha, por exemplo, rasgada, se ela está desgastada, que pode aí também inevitavelmente demandar uma certa manutenção, beleza? Já falando agora da parte mecânica, uma das coisas que eu costumo fazer, e principalmente se for num lugar um pouquinho escuro, é acender a luz do celular e procurar vestígios de óleo pelo motor. É inevitavelmente uma moto, às vezes com uma quilometragem muito alta, ela pode ter um certo desgaste aí de mangueiras, ela pode ter algum retentor que esteja apresentando algum vazamento, e aí com isso você talvez precisa fazer a intervenção mecânica dessa moto. Então eu costumo olhar bem de perto para ver se eu acho algum vestígio de óleo, né? Principalmente aqui próximo do filtro, próximo de mangueiras e tal. A Ducati aqui é mais fácil da gente dar uma olhada, principalmente aqui próximo do cilindro. Olha lá, tá vendo? A moto, cara, zero, condições aqui perfeitas. Então isso já me traz uma certa segurança. Já já a gente vai falar sobre o que a gente precisa fazer com ela ligada, mas nesse primeiro momento, olhando a moto de maneira desligada, você já consegue chegar a um primeiro diagnóstico de estado de perfeição ou de eventuais problemas que a moto possa apresentar. Muito importante também dar uma olhada no líquido de arrefecimento da moto, né? No caso da K1600 ela fica escondidinha aqui embaixo e a gente consegue atestar, olha lá, de que ele está no nível máximo, tá vendo? Então é muito importante só para você garantir de que ela não tem nenhum vazamento, né? Ou de que de repente não está entrando ar no sistema, gerando aí um super aquecimento da moto. Uma outra coisa que eu faço é manter a moto ligada. Deixa eu ligar ela aqui enquanto isso, deixa ela fazer o check. Vamos ver se ela está no neutro. Com a moto ligada. Permanecer ela assim até que a ventoinha da moto seja acionada. Isso para que a gente realmente possa verificar todo o funcionamento mecânico dela e também garantir de que não há nenhuma fumaça escura ou branca saindo. Se ela sair uma fumaça transparente, principalmente enquanto ela estiver fria, não é problema. O problema maior é se essa moto começar a exalar aqui uma fumaça preta ou uma fumaça branca. Então a gente vai deixar a moto ligadinha, enquanto ela estiver ligada você vai fazendo aí a sua análise, vai olhando os detalhezinhos da moto, até a hora que você ouvir a ventoinha ligar. Se a ventoinha ligar e a temperatura da moto não exceder os limites permitidos, cara, sem problemas, desliga e a gente pode ir olhar os outros elementos. Falando um pouquinho sobre os pneus, é muito importante dar uma olhada se não há nenhum ressecamento, se os pneus apresentam uma boa aparência e primeiro de tudo olhar o que a gente chama de TWI, que é o indicador, deixa eu pegar aqui na roda traseira, ó, que é o indicador que demonstra o tão quanto de desgaste esse pneu já sofreu. Então olhando aqui da K1600, ó, ele ainda tem bastante borracha para queimar, o pneu está num estado bem bacana, a gente não precisa se preocupar com isso no primeiro momento. Mas é muito importante que a gente olhe a data de validade desse pneu. Quer ver? Deixa eu achar ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vim aqui na roda traseira, acabei de encontrar, ó. Então ele é a semana 30 do ano de 2021. Vale lembrar que todo pneu tem 5 anos de validade.
Então, se o pneu já excedeu esse período, se ele tem mais do que 5 anos de produção, recomenda-se fortemente a troca, e é claro que isso pode ser negociado entre o comprador e o vendedor da moto. Ainda aqui na parte dianteira, é sempre bom dar uma olhada nos aspectos gerais dos discos, passar o dedo assim, ó, para ver se você não acha nenhuma rebarba, né, o que demonstra um desgaste excessivo. E para que a gente possa atestar de maneira simples, é claro que para isso você precisa de ferramenta específica, mas se esse disco já está no seu limite de desgaste, basta você pinçar ele assim, ó, e puxar o seu dedo, tá vendo? Se ele oferecer resistência, significa que ele ainda tem bastante material a ser desgastado, ou seja, ele está em situação boa. Se você pinçar e puxar e você não tiver tanta resistência, significa que o disco ele já está no limite de uso. Tá vendo? Ó, os dois aqui, ó, eles não têm rebarba e apresentam boa resistência. Quando o disco ele é muito fininho, você põe os dedos assim, ele quase não oferece resistência. Aqui ainda na parte do freio, dê uma verificada nesses mecanismos de conexão para saber se não tem nenhum vazamento, se realmente a pinça de freio ela está num estado bom. Tente dar uma olhada aqui por dentro para você ver o tão quanto ainda de pastilha há disponível na moto, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira. É bem simples de fazer e isso realmente vai evitar de que você tenha um custo adicional aí no momento da aquisição da moto, beleza? Se for uma moto com relação à corrente, aliás, eu fiz um vídeo onde eu explico a diferença entre corrente, correia e eixo cardan. Volto alguns vídeos para trás aí que vocês vão dar uma olhada e vai ajudar bastante. É você olhar as folgas de corrente, então ó, se ela tá com muita folga. Algumas motos, né, que tem balança dupla, essa daqui no caso é uma balança de monobraço, então ela não tem aqui a demonstração. Você consegue ver o tão quanto de regulagem essa corrente já sofreu. Então primeiro de tudo olhar desgastes, olhar a folga, puxar ela aqui, ó, para ver se ela apresenta, né, bastante espaço entre a corrente e a coroa. E se sim, é mais um item que precisa ser ou negociado, ou de repente se isso for um grande problema para você, usar isso na sua tomada de decisão. Mas é um dos itens importantes a serem avaliados aí. Falando um pouquinho sobre o alinhamento da moto, é claro que não é tão simples de ser feito, mas duas coisas que podem ser feito é: a primeira, alinhe o guidão da moto certinha, né? A gente consegue ter uma base aí se o centro de toda a carenagem está junto do centro da roda. Então quando a gente olha as motos aqui, ó, você consegue ver que na dianteira com o guidão bem acertadinho, o centro da roda ele está exatamente no centro das carenagens. E isso evidentemente ajuda a garantir de que ela não teve nenhuma pancada muito forte. E a mesma coisa pode ser feito na parte de trás. É claro que aqui são motos grandes, fica difícil da gente ter essa conclusão. Mas olhando o alinhamento de farol, olhando o alinhamento ali, ó, da placa, né, e da parte traseira, a gente consegue ver que está tudo bem alinhadinho. E a mesma coisa acontece do lado de cá, ó. Claro que existem ferramentas técnicas específicas para isso, mas num primeiro momento, só para você ter ali um pouco de certeza, né, um pouco de clareza sobre isso, seria importante fazer. E sobre a parte elétrica, eu recomendo fortemente que você faça a ligação da moto 3 vezes consecutivas. Isso para que você possa atestar o funcionamento de todo o mecanismo elétrico da moto e também a carga da bateria. Então liga uma vez, desliga ela, liga de novo, desliga, liga pela terceira vez. Tudo funcionando, tudo bonitinho. Aproveite já para testar faróis. Então já dá uma ligada se já está tudo funcionando de maneira correta. Setas, pisca-alerta, funcionamento de componentes elétricos como por exemplo a bolha, GPS. Cara, fuça mesmo na moto sem problemas, porque isso é o que vai te trazer segurança no momento da sua aquisição. Então garanta aí setas, aproveita para já abrir os compartimentos da moto. Então se ela tiver aí, ó, porta-treco, essas coisas, dá uma boa fuçada na moto para que você realmente possa ter certeza da aquisição que você está fazendo, beleza?
E é claro que você também pode ainda solicitar o atual proprietário da moto para que você possa dar uma voltinha nessas beldades antes de você efetivar a aquisição da moto, antes de você apalavrar, só para que você possa garantir que o funcionamento da suspensão está ok, de que ela não está emitindo nenhum barulho muito exacerbado, de que ela anda, de que ela funciona tudo direitinho antes de você firmar o acordo, beleza? É claro que isso vai depender muito do carisma e também da segurança que você passa para o vendedor da moto. Bom, meus amigos, eu espero ter contribuído aí com você antes da sua compra da sua moto nova, usada, evidentemente. Claro que isso não exime você de ter que levar essa moto no mecânico, de que você peça a opinião de uma pessoa especializada no assunto, mas pelo menos você não vai comprar gato por lebre logo de cara, né? Pelo menos isso te dá um pouco mais de condições de atestar que a moto tem um mínimo de condições necessárias para que ela ocupe essa garagem, beleza? Agradeço demais a sua inscrição, agradeço o seu like, peço para que você continue aqui curtindo os nossos conteúdos, compartilhe, cara, mande isso daqui para todas as pessoas que possam fazer sentido e nunca se esqueça que aqui neste canal eu só falo de motos.